Fala comigo, rapaziada, como é que vocês estão? Vini na área, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o canal onde a gente fala bastante aí sobre o mundo das apostas esportivas, com dicas, palpites, análises e muito mais conteúdos para vocês, tá? Peço desculpas, antes da gente começar o vídeo, já peço desculpas pelo dia de hoje, não conseguimos subir pro canal o vídeo de ontem, então fiquei em déficit com vocês aqui, tá? Mas hoje tá lá, vamos gravar aquele videozinho e lembrando a todos, tá? Aqui a gente faz uma breve pré-análise das melhores oportunidades, das melhores linhas que eu acho aqui no pré-live e lá no nosso canal do Telegram a gente pega as melhores entradas no ao vivo, tá? E se você não tá no canal, clica aqui no link, vem pro canal. Eu vou deixar o print aqui, ó. Hoje pegamos odd 7 lá no canal, na finalização do Rubem Dias no jogo do Manchester City. Então assim, ó, vem aqui, clica no link, manda o link para todo mundo, pro seu amigo, pro seu primo, pro seu pai, para todo mundo. Clica aqui, vem forrar com a gente, beleza? Então, ó, sem mais enrolação, vem comigo, fica até o final do vídeo, que você sabe que no final do vídeo tem aquele bilhetinho maroto, beleza? Tamo junto, bora que bora. Então, ó, separei 4 joguinhos pra gente estar analisando amanhã, tá? Temos 4 jogos bem bacana, 2 jogos das quartas de final, primeiro jogo da Champions League e 2 joguinhos da Copa do Brasil, beleza, galera? Então vamos lá. O primeiro jogo, 4 horas da tarde, lá no Santiago Bernabéu, na Espanha, a gente tem o jogo entre Real Madrid e Chelsea. Que jogaço mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Lembrando que, ó, vou trazer dados para vocês aqui, que são dados de Chelsea na Premier League e de Real Madrid na La Liga. Então, assim, níveis de enfrentamento quase parecidos. Concordo que acho que a Premier League é um pouco mais difícil de ser disputada do que a La Liga, mas é um jeito da gente trazer alguma coisa bacana aqui para vocês, tá bom? Ó, lembrando que o Real Madrid se classificou em primeiro na sua fase de grupos da Champions League, somando 16 pontos, tá? O Chelsea também se classificou em primeiro, somando 16 pontos, fechou? Lembrando que o Chelsea eliminou o poderoso Borussia Dortmund, que brigava por título ponto a ponto com o Bayern de Munique lá na Bundesliga da Alemanha, e o Chelsea acabou eliminando, jogando um belo futebol, tanto fora de casa quanto dentro de casa, tá? O Real Madrid marcou o primeiro em 5 dos últimos 5 jogos que disputou na La Liga e teve um over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, jogando dentro de casa no Santiago Bernabéu, 4 vitórias, 2 derrotas e apenas um empate, tá? Já o time do Chelsea, ele, como eu falei pra vocês, também classificou em primeiro, fez o mesmo número de pontos do Real Madrid na fase de grupos da Champions League, porém, jogando na Premier League, ele não venceu 4 dos últimos 4 jogos que disputou e teve um under 2,5 em teve um under 2,5 em 4 dos últimos 4 jogos, tá? Jogando fora de casa, apenas uma vitória o time do Chelsea tem, 4 derrotas e 2 empates. Então, assim, o que a gente tá vendo nesse cenário? O que eu, pelo menos, tô vendo para esse cenário? O Chelsea tá entregando todas as suas fichas e todas as suas forças na Champions League, dado que na Premier League já não tem mais chance de conseguir uma vaga na Champions League do ano que vem, uma vaga em Europa League, é o 11º colocado no campeonato inglês e na Champions League chegou nessa fase de quartas de final aí, tá? Tá com um técnico novo, Frank Lampard vai ser interino aí até o final da temporada, então, cara, é um cara que tem identidade com o time, é um cara que, cara, um volante que sempre jogou bem pelo time, os torcedores amam o Lampard, então vamos ver se ele consegue dar um chacoalhão aí e vamos ver o que esperar desse jogo aí no live, tá? O mercado, ele tá precificando o Real Madrid com um favoritismo, tá? Odd 1,67 para a vitória do Real Madrid, tava odd 1,71, ela caiu para 1,67, tá? E a odd do Chelsea 5,28. Isso aí se dá a grande superioridade que o Real Madrid tem, o grande volume de jogo que o Real Madrid implanta quando joga no Santiago Bernabéu e a má fase que o Chelsea vem quando joga fora de casa ou quando joga em casa em dados de Premier League, tá? Mas Champions League é foda, a gente não tem como prever alguma coisa, tá? Mas vou deixar aqui pra vocês uma diquinha, por quê? Não é jogo único, é jogo ida e volta, o Chelsea decide em casa, então a obrigação é 100% do Real Madrid. Até por esse motivo, essa odd tá tão esticada, tá? Porque eu vejo o Chelsea mais fechadinho, buscando um contra-ataque com Sterling, com Havertz, com João Félix, tá? Não tentando buscar resultado, o Chelsea não precisa buscar resultado nesse primeiro jogo, ele levar um empate para casa é de excelente tamanho contra o Real Madrid, e o Real Madrid vem tendo muitas dificuldades quando enfrenta times que vêm fechados, tá? Isso aí na La Liga aconteceu inúmeras vezes, vimos o caso do Barcelona contra o Girona agora no final de semana, o Girona veio fechadinho, o Barcelona não conseguiu furar também, tá? Acho o Real Madrid favorito? Acho que o Real Madrid ganha esse jogo?
acho que o Real Madrid ganha esse jogo, mas preste atenção e leva no ao vivo, porque dependendo da postura do Chelsea, se o Chelsea vier fechadinho, buscando um contra-ataque, esse mercado de under goals me agrada bastante, o under 2,5, e até um handicap positivo a favor do Chelsea, tá? Mas eu vou deixar para vocês aqui a vitória do Real Madrid nessa odd 1,67, creio que ela vai derreter um pouquinho, muita gente vai estar metendo carga mesmo no Real Madrid, como eu falei pra vocês, jogo de ida e jogo de volta, então o Real Madrid tem que decidir esse primeiro jogo em casa, beleza? Então, ó, vitóriazinha do Real Madrid, aqui mais de 77% das pessoas confiando nessa vitória do Real Madrid, beleza? Bom, no mesmo horário mesmo, a gente tem amanhã o jogo entre Milan e Napoli, o clássico italiano. Que jogaço, cara, que jogaço, porque assim, tivemos um confronto entre eles pelo campeonato italiano na última rodada que teve e foi 4-0 pro Milan. Então assim, se o mercado estava tendencioso pro lado do Napoli, agora deu aquela bagunçada, deu aquela loucura e a gente não sabe mais o que esperar desse time do Milan. Pra mim, o time do Milan tá acontecendo a mesma coisa que tá acontecendo com o time do Chelsea. Não vem numa bela campanha, melhorou um pouco agora no campeonato italiano, mas é apenas o quarto colocado, vem atrás de Napoli, vem atrás de Inter de Milão e vem atrás de... Putz, cara, que agora você me pegou aqui. Não é a Juve, que a Juve tá lá em cima. E vem atrás de Lazio, tá? Então, Napoli, Inter de Milão, Lazio e Milan é a classificação do campeonato italiano. O Milan tá também entregando todas as suas forças. O Milan que deu uma melhorada absurdo nesse meio final de campeonato, uma arrancada impressionante. Vou trazer uns dados importantes para vocês aqui e cara, espero dois jogaços, tanto esse jogo agora no San Siro, no estádio do Milan, quanto o jogo da volta no estádio do Napoli. Para mim vai ser dois jogos disputadíssimos, beleza? Ó, o Milan se classificou apenas em segundo no seu grupo, tá? Com 10 pontos. O Napoli ficou em primeiro com 15 pontos. O Napoli vem quase invencível na competição, na UEFA Champions League. Acabou ganhando do Frankfurt em casa, ganhando do Frankfurt fora de casa, tá? E, cara, vem numa campanha impressionante o time do Napoli mesmo, tá? O Milan teve um dupla chance em 8 dos últimos 10 jogos e marcou gol em 8 dos últimos 10 jogos também. Jogando em casa, 2 derrotas, 2 empates e 3 vitórias, tá? O Milan ressurgiu bacana das cinzas aí, deu uma melhorada muito boa nesse meio final de campeonato, fechou? Já o time do Napoli venceu 11 dos últimos 13 jogos, marcou o primeiro em 11 dos últimos 13, geralmente quando marca, sustenta aí a vitória e consegue manter esse placar até o final do jogo. E jogando fora de casa, vem de 7 vitórias consecutivas. Outro detalhe importante, o Napoli para amanhã conta com um desfalque, até por isso essa odd 2,83 para o time do Napoli. Vitor Osimhen, o artilheiro do Napoli, o matador, o camisa 9, não joga, é desfalque nesse primeiro jogo, tem a grande chance dele voltar e jogar o jogo da volta, tá? Por ser um clássico entre Milan e Napoli, clássico italiano, clássico da bota, cara... Não vejo o Napoli jogando atrás, não vejo o Napoli segurando o placar e tentando buscar alguma coisa de favorecer ele no jogo de volta. Eu vejo o Napoli aqui buscando o resultado do primeiro e no segundo jogo, como o Milan jogando aberto no primeiro e no segundo jogo, tá? Por mais que vai ter jogo em volta com a sua torcida, vai ser jogo pegado, vai ser jogo muito disputado. Os jogos entre eles sempre são jogos bem disputados, bem pegados, tá? São 4 vitórias pro Milan, 4 empates e 7 vitórias pro Napoli. Aqui tá o último 4-0 que eu falei pra vocês, 4-0 pro Milan. Depois tivemos 2-1 pro Napoli, 1-0 pro Milan, 1-0 pro Napoli. Então é jogo sempre lá e cá, lá e cá, lá e cá, tá? Por se tratar de um jogo de Champions League, tá? Eu quero estar buscando aqui, vou fugir desse mercado aqui de vitória seca de um dos times, tá? Gosto muito do mercado de gols, tá? Mas o mercado de over 2,5 tá pagando odd 2,29, tá muito alta. O over 1,5 me agrada muito no live, tá? Eu vou estar buscando aqui o mercado de ambas marcam odd 1,93, tá? Vejo o jogo pegado, jogo disputado, ambos os times buscando aí essa vitória para levar uma possível vantagem aí pro segundo jogo. Então, veja o jogo para gols, esse jogo do Milan e Napoli, tá? Over 1,5 no ao vivo e ambas marcam, tem muito valor. Fechou? Bom, saindo da UEFA Champions League, vamos dar um pulinho em 2 jogos da Copa do Brasil que eu separei para vocês, tá? Por que eu separei esses 2 jogos? Jogo do Palmeiras, que tem amanhã, odd muito baixa. Jogo do Atlético Mineiro, odd muito esmagada mesmo, 1,10, 1,07. Então eu separei 2 joguinhos que eu vi uma odd bem bacana pra gente estar trabalhando mediante algumas informações, tá? Então, 7h30 da noite, o CRB recebe o Atlético Paranaense lá no Nordeste, que...
Cara, que jogo pegado, vai ser um jogo muito bom. Time do CRB, que vem numa campanha absurda na Copa do Nordeste, vem muito bem mesmo, tá? Jogando dentro de casa é muito forte. O time do CRB que joga lá no Alagoas é um estádio muito bacana, muito grande, com muita torcida, é um calor absurdo, então isso aí favorece bastante o time do CRB quando joga em casa. Porém, temos um Atlético Paranaense que está numa crescente absurda, empatou fora de casa no jogo da Libertadores, vai completo, podemos ter estreia de William Bigode aí que chegou por empréstimo. Por empréstimo, não me levem a mal, que eu sei que vocês são maliciosos, tá? Esquece esse negócio de empréstimo do William Bigode, mas ele chegou no Atlético Paranaense por empréstimo, tá? Scarpinha, agora é orar, meu parceiro, não tem mais o que fazer. Então assim, o Atlético Paranaense vai vir muito focado também para buscar esse título de Copa do Brasil, tá? Então assim, o mercado está precificando o Atlético Paranaense com um leve favoritismo, tá? Odd 2 para o Atlético Paranaense e o CRB odd 4.01. Dados desse confronto que a gente tem. O CRB venceu 7 das últimas 10 partidas que disputou. Isso se dá a bela fase que teve na Copa do Nordeste, tá? Invicto em casa nos últimos 7 jogos. Ele vem de 6 vitórias e 1 empate, tá? Já o Atlético Paranaense tem um dupla chance em 21 dos últimos 22 jogos. Ou seja, os últimos 22 jogos só perdeu 1. Tá? Jogando fora de casa, ele vem com 6 vitórias e 1 empate. Esse empate foi pela Comebol Libertadores. Ou seja, no Campeonato Paranaense, 6 vitórias consecutivas. Lembrando que o Campeonato Paranaense e o time do CRB lá no Nordeste, eu acho que para eles os enfrentamentos aí são praticamente os mesmos. CRB pegou Fortaleza, Ceará, grandes times aí de alto escalão. E o Atlético Paranaense, Curitiba, pegou Cascavel, pegou bastante time bacana também, beleza? O que me agradou muito aqui é a gente pegar o handicap menos 0,25, que é o handicap 0,005 a favor do Atlético Paranaense, tá? Então assim, esse 0,005 o que significa? Tá pagando odd 2,07, acho uma odd muito valorizada. Se o jogo acabar empatado, a gente tem metade da aposta perdida, e se o Furacão ganhar o jogo, a gente tem o green por completo, tá? Então seria como se fosse uma meia segurança da nossa stake. Se o CRB ganhar o jogo, a gente tem o red. Mas se o jogo acabar empatado, metade dessa aposta nossa é devolvida e a gente tem a perca só de metade da stake, tá bom? Então, handicap menos 0,25 a favor do Atlético Paranaense. Vejo o Furacão um patamar acima do CRB, apesar da bela campanha que o CRB vem fazendo em casa e fora de casa, fechou? Bom, então dando continuidade aqui, o último jogo que eu separei para vocês, Remo e Corinthians se enfrentam amanhã 9h30 da noite no estádio do Remo. Remo que fez um excelente clássico contra o Paysandu, tá? Remo, que é um time lá do Pará nosso. Cara, vou falar um negócio para vocês. É impressionante o que a torcida do Remo faz quando ele joga em casa, tá? Meu, absurdo, absurdo. É uma festa, tem muita gente aí que fala que não dá pra morrer antes de ver um jogo entre Remo e Paysandu lá no Mangueirão. Então assim, vai ser um jogo muito bom, um jogo muito disputado. O mercado tá precificando o Corinthians como favorito. Eu também acho o Corinthians favorito pelas campanhas que vem fazendo, tá? O Remo, ele marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos, venceu 3 dos últimos 4, jogando em casa, 5 vitórias e 2 derrotas. Lembrando que esses confrontos que a gente tem do Remo é pela Copa do Nordeste, pela Copa Verde e pelo Campeonato Paraense. Então, níveis de enfrentamento um pouco diferente do Corinthians, que joga Paulista, que joga Libertadores. Então, a gente tem dados aqui diferentes, tá? O Corinthians tem um dupla chance em 12 dos últimos 13 jogos. Que início de temporada do Corinthians, muito bom mesmo. Meteu um gol, meteu 3-0 na altitude, jogando na Libertadores. Muita gente dando o Corinthians como azarão por jogar na altitude. E ele foi lá e sapecou 3-0, tá? Foi eliminado do Campeonato Paulista, concordo, mas é um time que tá sendo remontado aí, tá de treinador novo. Vitor Pereira saiu, foi pro Flamengo. Afinal, Vitor Pereira foi demitido, não é mais o treinador do Flamengo, tá? Então, continuando, o Corinthians teve um over 2,5 em 5 dos últimos 6 jogos, tá? E jogando fora de casa, 2 derrotas, 3 empates e 2 vitórias, beleza? O mercado precificou o Corinthians no odds 1,74 como favorito. Eu também vejo. Corinthians vai viajar com força máxima. Roger Guedes, Cássio, Fagner. Cara, é força máxima, todo mundo. O único desfalque é o Renato Augusto, que teve uma lesão, vai passar por cirurgia, vai ficar aí de 7 até 12 meses fora dos gramados. Então, cara, melhoras aí ao Renato Augusto. O Corinthians pra mim é favorito, tá? Não tivemos encontros aí entre eles pela Copa do Brasil, vai ser o primeiro jogo bem bacana. Então vamos estar buscando aqui vitória do Corinthians nessa odd 1,74. Beleza, rapaziada? Rapaziada,
Como vocês sabem aqui, o pai tá fechadão com a Forbet. Forbet, a melhor casa de aposta nacional. E a diquinha de hoje que eu vou deixar pra vocês, eu fiz ela lá na Forbet, que pra mim foi uma das melhores odds que eu achei, juntando essa duplinha aí entre Copa do Brasil e UEFA Champions League. Fechou? Então clica no link, faz seu cadastro, que o primeiro depósito de R$300 dobrado na conta imediatamente. Fechou? Rapaziada, pra quem tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que ajuda muito a gente continuar crescendo e atingindo o maior número de pessoas possíveis aqui no YouTube, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, excelente semana pra todo mundo, espero vocês lá no canal do Telegram, fui, aquele abraço.